Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Prazer enorme vê-los aqui na nossa live, vê-los, senti-los, em verdade. Espero que estejam todos muito bem, com as bênçãos de Jesus. Coloquem aí no chat que tá tudo bem. Oi, Fernando. Fernando, manda um pedido de participação para mim, por favor, Fernando. Para eu te adicionar aqui comigo. Pode ser, meu amigo? Fernando, estou aguardando seu pedido, viu, de participação. Por favor, coloque aí, ao lado do seu nome, tem pedir para participar. Coloque aí, por favor, aperte aí, por favor, para a gente dividir a tela juntos. Certo, Fernando? Se for o caso, você sai e entra novamente, aí vai constar do lado do seu nome o pedido de participação. Aí você clica ali para eu poder dividir a tela com você. Tô aguardando, viu? Oi, Aldo, você pode mandar um zap para o Fernando para ele solicitar participar, para eu poder introduzi-lo aqui na nossa live? Você pode fazer isso, querida? Porque aí, com a presença dele, nós podemos começar. Oi, Neide, boa noite, querida. Estamos aguardando. Opa! Oi, Fernando. Oi, boa noite. Boa noite, meu amigo. Estou com um problemazinho aqui no fone de ouvido, mas vou consertar já já. Ok. Enquanto a gente vai dando as boas-vindas, você está arrumando aí, né? Opa, cadê meu Deus? Ah, bichinho. Vocês estão me ouvindo bem? Esse problema agora. Tava É que bom? tá tendo retorno, Fernando. Alguma coisa aí no seu me áudio ouvindo? tá dando retorno. Tá dando Tô me ouvindo, ouvindo não? você. Agora sim, tô ouvindo sim. Ok. Fica melhor sem o fone, né, Fernando? Eu acho que sim. Tá me ouvindo bem agora? Quando você estava com o fone, estava dando retorno. Agora parou. Ficou melhor, viu? Tudo bem, vamos em frente. Então, vamos começar. Vamos dar início, então, ao nosso trabalho da noite de hoje, dando boa noite a todos os nossos irmãos que já começam a chegar na nossa live. Agradecer ao convite do Centro Espírita 9 de Outubro, que fica na cidade do Moreno, por este convite de estarmos aqui hoje, dividindo o trabalho com o nosso irmão. Claro, ele vai fazer a palestra, eu vou fazer a direção e ajudá-lo no que ele precisar. Então, que nós possamos, não é, mediante a nossa prece, pedimos a nosso Senhor Jesus que esteja conosco nesta noite maravilhosa. Senhor Jesus, amigo incondicional de todas as nossas horas, estamos nessa noite aqui, Senhor Jesus, para conversarmos um pouco sobre a vida que continuaremos após o nosso desencarne, que hoje homenageia todos aqueles irmãos nossos, parentes, familiares que já estão na espiritualidade, que já passaram pelo fenômeno da passagem, como muitas pessoas dizem, da própria morte, da morte do corpo físico,
mas que, graças a Deus, continuam vivendo no outro lado da vida, como nós também continuaremos quando chegar a nossa vez. Que o nosso irmão Fernando Simões possa nos ajudar nesse entendimento, trazendo seus esclarecimentos, que estudou, se preparou para falar nessa noite, e que, portanto, seja envolvido, Senhor Jesus, pelo seu amor, pelo apoio incondicional da espiritualidade amiga, que cuida não somente do Centro Espírita 9 de Outubro, mas de todas as casas espíritas do nosso estado, do nosso país. Em sendo assim, Senhor Jesus, gratos por sua presença, Senhor, solicitamos a sua autorização para darmos por iniciada mais uma live do SEN neste dia 2 de novembro, e que assim seja, Senhor. Sim, Bom, seja. nosso amigo Fernando Simões, ele participa, ele é integrante da Fraternidade Espírita Francisco de Assis, que fica no bairro de Jardim Jordão. É isso, Fernando? É isso mesmo, Exatamente. né? Então, que você leve um grande abraço, viu, para todos os nossos irmãos que fazem parte dessa instituição. E o nosso irmão hoje tem como tema "E a vida continua". O tema é excelente, maravilhoso, não é? Sugestivo. Então, vamos ouvir o nosso irmão. É com você, querido. Deus te abençoe, viu? Obrigado e boa noite a todos vocês, irmãos e irmãs, que estão presentes, nos dando o prazer de participar desta live, que num dia, hoje, em que nós humanos, e vivendo aqui neste planeta, comemoramos o dia de finados, cai-nos a oportunidade de falarmos sobre um assunto tão maravilhoso, esclarecendo talvez aqueles que estão iniciando no Espiritismo, dando uma informação e um esclarecimento que a vida não para, a vida continua, a vida tem sua continuidade perpétua. O que ocorre e o que nós vamos ver no decorrer deste bate-papo nosso de hoje é que estamos em planos diferenciados. Aqui nós estamos no plano materializado e ao partirmos desta vida, ou seja, ao desencarnarmos ou morrermos, partimos para o plano espiritual. As coisas ocorrem porque, na maioria das vezes, nós, ao fazermos nossas preces, esquecemos de observar o seu conteúdo. Verifiquemos que Jesus, quando recebeu a incumbência de nos transmitir uma oração, todos sabem e aceitam que a oração que ele nos ensinou foi o Pai Nosso. Naquela época, para nosso entendimento, vejamos que ele disse: aqui na terra, assim na terra como no céu. Se ele tivesse dito assim na terra como no mundo espiritual, naquela época talvez não fosse entendido. Porém, ele chamou o céu como mundo, ele chamou o mundo espiritual de céu. Então, assim, nós estamos dando continuidade e prestando atenção à grande verdade que o Cristo nos ensinou. Não é verdade? Bom, esse assunto e a vida continua, apesar de ser muito bonito, ele é um tema que, para que nós entendêssemos com mais claridade, com mais clareza, desculpem, com mais clareza, foi elaborado desde 2006 um curso para estudar este livro de André Luiz na Federação Espírita Brasileira, desde agosto de 2006 até março de 2007. Me desculpem se alguma coisa eu falhar, porque em 1 hora ou 40, 50 minutos não é o suficiente para esclarecermos todos esse tema. Não temos condições de esgotar
todos que conhecem, Edna conhece, Aldenora conhece, vocês que, por acaso, eu não quero citar mais nomes para não cair em tentação de errar, então, mas vamos dar continuidade. Inicialmente, este livro, meus queridos irmãos, tem como primeiro item encontros inesperados. Inclusive, tem o filme que todos conhecem, do tema E a Vida Continua. E lá, naquele livro, André Luiz escolheu, para poder passar a psicografia para Chico Xavier, ele escolheu um caso, um exemplo, e que ali ele, naquele diálogo, naquela transmissão desse romance doutrinário, ele mostra como ocorrem os encontros inesperados. Mas este é apenas um exemplo. Entendamos isso, que é apenas um exemplo. Aquela explanação toda, aquelas coisas todas, aquilo que ele procurou falar sobre aquele encontro, não vamos esperar que seja só aquilo que vai acontecer, não. Nós iremos ter diversos encontros inesperados no mundo espiritual. Teremos encontro com afetos inesperados que nós nem lembrávamos deles. Teremos encontros principalmente com desafetos. E vamos nos reencontrar exatamente para que haja o estudo de qual degrau nós vamos participar, em qual degrau nós vamos partir a nossa caminhada espiritual. Porque quando nós encarnamos, nós esquecemos a vida passada, ou as vidas passadas, digamos assim. Então nós encarnamos e esquecemos o que ocorreu nas vidas anteriores. E nós, quando desencarnamos, então se faz necessário que esqueçamos ainda, continuemos ainda esquecidos da vida pretérita, para daí para frente nos situarmos em qual degrau nós partiremos. Inicialmente, na escala evolutiva, pisaremos no primeiro degrau. Então, daí para frente vai começar a ocorrer determinadas coisas que vão começando a esclarecer aquela nossa nova vida. Quando eu disse anteriormente que no Pai Nosso tem assim na terra como no céu, quero me lembrar que quando nós encarnamos, nós temos o período de adaptação à vida material, que é a infância. Nós passamos aquele período tentando aprender o idioma do local onde nós temos, a convivência, amando, a dependência principalmente com nossos pais, de nossos pais, o amor, a fraternidade da família de uma maneira assim, porque de uma maneira total, porque a família é a maior escola de ensaio, podemos dizer, escola prática de amor que existe na face da Terra, aqui na Terra, é a família. Então, quando nós partimos daqui, nós, às vezes, não, quando eu desencarnar, eu vou encontrar com vovó, com vovô, com titio, coisa e tal. Não é, essa não é a condição. Por quê? Porque imaginemos o seguinte, nós, ao desencarnarmos, nós que queremos encontrar com essas pessoas que já desencarnaram há algum tempo, temos que lembrar que quando eles desencarnaram, pisaram nesse mesmo degrau que nós estamos pisando. E de lá para cá, eles vêm galgando alguns degraus na sua vida evolutiva. Então não é coisa que nós esperemos, não, vou me encontrar, minha mãe vai me receber, meu pai vai me... Não é assim. Então, preparemos-nos aqui e agora para os reencontros ou encontros inesperados.
vamos encontrar aquilo que eu falei no início, de afetos e desafetos. Com essas pessoas, nós vamos traçar um modo de vida. E aí vai ser dada continuidade àquilo que nós viemos fazer na Terra. A vida continua e nossas obrigações também. Nossas obrigações. Aquele perdão que por qualquer motivo, não importa, nós não o fizemos na Terra, não, quando encarnados, possivelmente vamos ter que fazê-lo na vida espiritual. Quando desencarnamos, vamos ter também que encontrar os desafetos, aqueles que nos ofenderam, vamos reencontrá-los. E pasmem uma coisa, dizem que depois da morte vem o julgamento. Nós seremos julgados. Não, nós seremos analisados. Qual será? De que adiantou a nossa passagem pela Terra, o nosso conhecimento evangélico, o nosso estudo doutrinário, se ao chegarmos na vida espiritual, nós não aceitamos perdoar um inimigo nosso? Ah, mas na Terra eu fiz muitas orações por ele, por que eu vou ter que encontrar? Porque é hora de você provar, ou de nós provarmos, que realmente nós o perdoamos. Que nós vamos nos reencontrar para que sejam traçadas laços de afinidade e de amizade. Então, isso aí, para evitar possíveis causas ou reencarnes com problemas futuros que nós não gostaríamos de passar. Diante destes fatos, estes encontros com os encontros inesperados, diante disto, nós vamos ter nesta convivência, vamos estudar e transmitir, analisar e ouvir aquela pessoa que nós estamos efetuando o contato e vamos com o decorrer do tempo, vai se criando uma intimidade entre ambos, na qual nós vamos transmitir e ouvir as situações necessárias à nossa evolução. O que devemos fazer, como devemos nos orientar. Virar as costas para um necessitado não é uma função do cristão. Então, nessa intimidade, nós vamos transmitir. Às vezes, muitas vezes, nós que somos militantes da doutrina espírita e que, às vezes, nos julgamos superentendidos no conteúdo doutrinário, é lá que nós vamos provar esse entendimento. É quando nos encontrarmos com uma pessoa que foi um desafeto nosso, nós sabemos recebê-lo com simpatia, com humildade, com devoção, ter coragem de me desculpe, eu errei, foi por esse motivo, por aquele outro, e implorar o perdão, assim como perdoar imediato. Esqueça o que você me fez, não foi nada disso, pelo contrário, você me ajudou. Temos exemplos patentes, gritantes na vida material de pessoas que perdoaram, perdoando, esquecendo e fazendo com que aquelas pessoas, ou ajudando aquelas pessoas a se melhorar. Dessa intimidade você vai descobrir aqueles que cometeram suicídio, ou aqueles que cometeram crimes, outros tipos de crimes, assassinatos, por exemplo. Certo? Nesse interim é que nós vamos procurar compreendê-los, porque um suicida, meus irmãos, precisa de muito apoio, muita compreensão no mundo espiritual para que ele obtenha forças para se reerguer. Porque, caso contrário, se nós conhecemos, através das instruções de nossos irmãos superiores, que a instância dos suicidas, gente, é um absurdo. Os sofrimentos são os piores possíveis.
E nós não queremos que aquela pessoa se entregue àquilo, ou não vamos deixar. Não importa, ele me ofendeu. Não importa. E ninguém merece passar por esses sofrimentos. Ninguém. Por pior que tenha sido a ofensa que ele nos tenha feito, ou nós tenhamos feito a ele, chegou a hora da retratação. É exatamente nesse momento que nós temos que ajudar o suicida. Temos aquele que cometeu um assassinato, um outro crime qualquer. Nós temos que procurar compreender a situação. Não é apoiar o suicida, é orientar o suicida. É mostrar para ele os atalhos do caminho que ele teria a seguir para não cometer aquele suicídio, nem o criminoso. Mostrarmos a essência nessa maneira que nós estamos explicando e ouvindo. Não estamos sendo melhor do que ninguém. Nós estamos transmitindo aquilo para que nós próprios não venhamos a cair naquela situação. Porque na hora que nós transmitimos um conselho, uma palavra amiga, uma orientação, é bom lembrar que o ouvido mais próximo de nossa boca é o nosso. Então nós estamos falando para nós mesmos, ajudando aquele irmão que está com problemas, automaticamente nós estamos nos ajudando. E é exatamente aí, meus queridos irmãos, que nasce a renovação. Nós estamos nos renovando. Não queiramos voltar ou reencarnar num planeta de provas e expiações nas mesmas circunstâncias que nós estamos hoje. Prometendo fazer no mundo espiritual o que deveríamos fazer e quando retornar não temos cumprido aquela promessa. Essa promessa é promessa de evolução. E justiça divina, ela é corretíssima. Se você prometeu, cumpra. Ele não obriga que nós efetuemos nenhum tipo de promessa ou de colocações que não sejamos capazes. Ele não vai dar um fardo a nenhum filho que seja incapaz de conduzi-lo. Ele não permitirá isso. Tá certo? Porque que pai quer ver um filho prostrado em um determinado local com um sobrepeso em suas costas que ele não conhece tirar? Isso materialmente falando. Então, meus irmãos, essa nossa renovação, ela tem que partir do nosso âmago, do nosso ser. É a nossa mente que vai funcionar vibrando, intuindo-nos a não cometermos coisas erradas. Então aí vem toda essa renovação, toda esta formação para que nós possamos nos renovar à medida do possível. Só cresce na escala evolutiva quem conserta seus erros, quem se redime, quem perdoa e quem pede o perdão. Lembrando sempre que Deus é o caminho da redenção. É para Ele que nós caminhamos. Um dia todos nós estaremos ao seu lado. Lembrando também que todos nós somos discípulos de Jesus. Temos que pôr em prática, essa foi a nossa primeira obrigação, temos que pôr em prática todos os ensinamentos de Jesus. Então, quando nós conseguirmos atingir esse nível, aí nós estaremos iniciando o degrau da renovação. Então, estaremos nos renovando. Depois disso, teremos os reencontros. Que tipo de reencontro nós teremos? Nós teremos reencontro com as pessoas que, como falamos anteriormente, temos os encontros inesperados. E teremos depois um reencontro. Então, esse reencontro, que para podermos chegar a nos reencontrarmos com amigos, com pais, com mães,
dependendo do seu grau evolutivo, nós tínhamos que passar pelo reencontro inesperado para poder gozarmos desse benefício de reencontros felizes, digamos assim. Porque quem não gostaria de, sabendo que a vida continua, de nos reencontrarmos com nossos pais? Quem não gostaria de reencontrarmos-nos com nossos avós? Pasmem uma coisa. Pasmem que existem entre nós pessoas que não chegaram nem a conhecer seus avós. E que presente ele receberia se houvesse um encontro ou um reencontro com eles. Se sabe que enquanto nossos avós partiram e nós não os conhecemos, porém os filhos deles que foram nossos pais, eles eram protegidos pelos avós, recebiam algum tipo de intuição para direcionar a nossa educação para o bem, direcionar a nossa evolução, nosso caminho para o bem. Se nós os conhecemos ou não, mas eles continuarão, ou eles nos conhecem. Podemos ter certeza disso. Ah, você é meu avô, fui seu avô, nessa última encarnação sua, papapá. Mas para que chegue a esse reencontro, se faz necessário nós ultrapassarmos todas as etapas inicialmente colocadas. Então, vamos crescer juntos, vamos nos melhorar, é a coisa que nós queremos. Mas eu não sei como fazer. No mundo espiritual, o que não falta são benfeitores. E a oportunidade de sermos um deles é exatamente ao desencarnar. Já é uma escala evolutiva, que são os orientadores, os professores. Não existe nenhuma profissão, todos sabem disso, sem que haja um professor, tem que alguém nos ensinar. Então, nós ao chegarmos no mundo material, volto à frase, assim na terra como no céu. Não fiquem com raiva, não. Mas essa frase, ela tem que ser repetida para ficar na nossa cabeça. Que nós não vamos encontrar coisas horrendas lá do outro lado, não. Aquilo que nós merecermos, nós encontraremos e não temos que escapar. Quem pregou o amor, quem demonstrou amor, quem fez a caridade, vai encontrar um caminho. Quem abandonou este segmento de intenções vai encontrar um caminho totalmente diferenciado. Tudo de acordo com o seu merecimento. Ah, mas eu tenho livre-arbítrio? Tem, mas vai receber o que você merece. Não receber coisas que você fez por onde não merecer. Junto ao ensinamento, se faz necessário nós sempre lembrarmos, não vamos esquecer, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Essas três palavras ele possui. Ele é o princípio, o meio e o fim de tudo. É o Criador, é o arquiteto do universo. Então, este homem, este espírito super, hiper evoluído, ele sabe perfeitamente. Não há Vocês estão pensando que lá, por exemplo, na vida espiritual, alguém vai fazer um planejamento maléfico sem que não haja conhecimento dos espíritos superiores? Não vou nem colocar Deus aí agora, não vamos ocupar Deus no momento. Dos espíritos superiores. Então, antes de qualquer coisa, antes do nosso pensamento, antes de tentarmos raciocinar em colocar em prática uma coisa negativa, eles já sabem. Antes nós fazemos o planeio, esse cara está indo pelo caminho errado. O direcionamento dele está errado. Nós não conseguiríamos, não é aqui que nós vemos uma pessoa, isso é um exemplo bem baixo. Mas nós vemos uma pessoa no ônibus
receber um troco a mais do cobrador, botar no bolso, devolver, ninguém viu. Lá não, lá não tem isso não. Lá nós somos vistos e seremos cobrados por essa atitude. A lei de lá tem que ser cumprida, não é essa daqui que se burla e que se compra financeiramente. Não é essa. Tá? É a lei do progresso, a lei que a pessoa tem aquilo que merece. Se nós merecermos um reencontro feliz, nós teremos um reencontro feliz. Mas, se nós merecermos um reencontro com aqueles que nos prejudicamos, vamos ter. Podem ter certeza. A vida espiritual poderá ser um mar de rosa para quem trabalha para o bem. Tudo flui da melhor maneira possível. Agora, não cheguemos lá com um passado escuro, sombrio, tentando dar uma de bonzinha que o véu vai cair. Lá, primeiro, nós não teremos nem a condição de adentrarmos em determinados lugares que não mereçamos. Começa logo daí. Não tem convite, não tem quem indicou, bota esse cara aí, não bota, não vai. Lá não tem isso. Lá tem, fala mais alto e só fala a nossa lei, a lei da verdade, daquilo que nós fizemos, do nosso merecimento. Dito isto, nós começamos ali dentro, então aí nós merecemos o reencontro, nós teremos o reencontro. E por que este reencontro? Para abrir portas e caminhos para colhermos informações, para aprendermos como nos comportar naquele ambiente que nós estamos. Então nós vamos conversando com os outros que já estão naquele local que nós chegamos. Então nós começamos a perguntar como é aqui, o que é que se faz, do mesmo jeito que nós quando chegamos num local desconhecido aqui na Terra. Olha o Pai Nosso, de novo. Então, quando nós chegamos aqui na Terra e não conhecemos, nós procuramos alguém para nos dar as informações. Então, lá nós vamos colher informações. O que é que se tem? Quando é que vai ter uma reunião? Quando deixa de ter? Quando vai ter uma orientação? Qual é o horário da prece? Qual é o horário da palestra? Qual é a hora disso, daquilo? Então, nós vamos tentar nos aclimatar e nos condicionarmos àquela situação que, volto a insistir, que nós merecemos. Então, sabendo disso, cabe-nos de enchermos-nos naquele ambiente de informações para seguir o caminho correto. Se nós procuramos informações e encontramos e seguimos informações negativas, gente, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Porque nós temos a nossa cabeça, quer queiramos, quer não, depois de tantas encarnações e reencarnações que nós tivemos durante a nossa trajetória, porque ninguém pensa aqui que tem 2 ou 3 reencarnações só. Não, temos milhares, centenas de reencarnações, possivelmente. Então, nós precisamos nos readaptar. Nós precisamos... Aqui é o momento. E lembremos-nos de uma coisa super importante. Quando nós escolhemos o planeta, o Terra, para reencarnar, e escolhemos também as nossas metas, o planejamento da nossa vida material, quando nós escolhemos, nós sabíamos o que encontraríamos depois disso. Daí, apaga-se o que nós planejamos e vem e nos dá um livre-arbítrio. Qual é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é exatamente fazermos ou não aquilo que nós planejamos. Se nós saímos do planejamento, não estamos sendo corretos. Para melhor, dificilmente nós sairemos daquilo que planejamos. Eu planejei
fazer isso, dar um abraço no inimigo meu, perdoá-lo, pedir perdão. Dificilmente isso ocorrerá na vida material. O que vai ocorrer, se você planejou dar o abraço, você vai dar o abraço. Mas você extrapolar essa situação de coisas boas é meio difícil. Porque a cada um é dado de acordo com o seu merecimento. Então, se nós merecemos chegar até um degrau evolutivo, vamos supor, um número fictício, até um degrau evolutivo 5, nós não atingiremos o 7 estando aqui na Terra. Então, nós vamos atingir até o 5, cumprido o material, atingir o 5, volta para a Terra, por exemplo. Ou para um outro planeta, não, dependendo da situação de cada um. Então, nós voltamos, reencarnamos, ou iremos habitar em um outro planeta, espiritualmente falando, e ali nós partimos já do planeta, do degrau número 5. Então, quando nós saímos daquele planeta e voltarmos à vida espiritual novamente, nós vamos dar continuidade dos 5, 6, 7, e daí sucessivamente. Como todo e qualquer bom aluno faz isso no seu trajeto escolar. Então, isso tudo vem de quê? Da colheita de informações e da maneira como seguir. O próprio André Luiz, que era médico, está lá escrito em Nosso Lar. Quando chegou lá, chegou em Nosso Lar e quis desenvolver suas atividades de conhecimentos médicos, ele não foi. Ele foi ser faxineiro, por exemplo. Alguém começar de baixo. Por quê? Porque ele não merecia estar naquela situação. Fato este, possivelmente, segundo não vejo relatos diferenciados disso que eu vou falar, que não ocorreu com Bezerra de Menezes. Isso não ocorreu com Bezerra de Menezes, mas ocorreu com o André Luiz. Então, essa série de colocações que estou fazendo é exatamente para abrir os nossos olhos, abrirmos os olhos para aquilo que nós vamos, como nós vamos fazer, como nós vamos coletar as informações e procurar pôr em prática aquelas que realmente nos evoluem, nos fazem crescer. A orientação deste livro, E a Vida Continua, é exatamente para fazer essa história que André Luiz nos conta, é exatamente para fazermos-nos seguidores. E cada um dentro do seu quadrado, como diz o ditado popular. Vamos fazer a nossa parte, vamos ver que aquela situação que ocorreu com aquele casal foi uma situação super, hiper complicada. Quem já leu o livro sabe disso. Então, eles passaram por situações difíceis, mas tiveram uma passagem de sofrimento na Terra, tiveram uma passagem de dor na Terra, tiveram uma passagem de falta de compreensão, tiveram uma passagem de angústia, podemos dizer assim, sentimento de culpa, até de determinadas coisas que eles imaginavam ter realizados e não realizaram, não foram eles os realizadores. Então, souberam ultrapassar essas barreiras. Então, chegaram no mundo espiritual lá, desconhecendo totalmente tudo, totalmente isso. Não, tinha o menor conhecimento. Um estudava espiritualismo, a mulher é católica. Então, isso não pode ser uma regra geral. Até porque existe uma outra infinidade de religiões que poderão se juntar duas pessoas de religiões diferentes e seguir o mesmo caminho. Isso nada impede. Então começa a colheita de informações, tanto de um como de outro. Eles vão estudando. Chegaram até a pensar que estavam no manicômio. E aonde estava, encontrando uma situação de colocação de pessoas que só queriam fazê-los, só queriam ajudá-los. Então, meus irmãos, é isso que nós temos que saber. Quem não aprende com amor, possivelmente aprenderá com a dor. Lembremos que toda e qualquer doença que exija uma intervenção cirúrgica,
o paciente passa pela dor. E a recuperação é dolorosa. Se isso funciona na vida material, na vida espiritual ocorrerá a mesma coisa. Não, talvez não será da mesma maneira daqui, mas será nos mesmos sofrimentos, nas mesmas condições. Então, isso será. Depois, precisa saber que, depois de atingirmos essas informações, ainda se tem a ajuda de conhecimento, de escolhas culturais. Ou, por acaso, alguém imagina, porque está estudando o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, estudando a coleção de André Luiz, estudando isso aqui, vai chegar lá como doutor. Será útil, será de grande ajuda, ou será a principal ajuda conhecermos a doutrina espírita. Isso vai nos ajudar muito em situações que nos proporcionará uma melhoria um pouco menos dificultosa. Mas precisamos entender que o nível cultural exigido ou difundido da trajetória e da elevação moral e espiritual é diferente dos níveis daqui. Tão diferente que nós passamos a ingressar como alunos principiantes. A cartilha do ABC poderá ser aqui na Terra, através do Espiritismo. A cartilha do ABC poderá ser aqui. Mas os outros conhecimentos a serem adquiridos, se não ou quando não adquiridos na Terra, serão, dependendo da sua determinação, dependendo da sua possibilidade, tudo depende da ação, tudo depende do objetivo que a pessoa quer atingir. Se nós queremos ou merecemos algum tipo de atividade, nós vamos encontrar. Nós vamos procurar e vamos encontrar quem nos ajude. Ah, mas ali tem tudo isso. A biblioteca de informação cultural do mundo espiritual ela é bem ampla. Posso até dizer, não me arrisco a dizer, que não tem nenhuma biblioteca no mundo material que possa se igualar à biblioteca do mundo espiritual, independentemente de qual instância nós estejamos. Quando resolvemos chegar lá e estudar, nós temos níveis para estudo em qualquer condição que estejamos. Ah, mas eu sou analfabeto. Vai ter condição para analfabeto. Ah, mas eu sou um médico. Tá bom, você é médico. Conhece, vai facilitar. Do mesmo jeito que o espírita conhece o espiritismo, então vai facilitar. Mas não quer dizer que você já está formado. Gente, estamos diante, vejamos uma coisa bem simples. Nós estamos num país em que, numa situação, estamos num planeta em que o conhecimento dos nossos cientistas, praticamente na nossa avaliação de seres ignorantes, nós não temos a menor condição de avaliar. São homens que se dedicam diuturnamente ao conhecimento, ao estudo, à evolução. Coisas, gente, há 30, 40 anos atrás, quem é que imaginava um celular? Surgiu o celular, hoje tem muitas pessoas eliminando um celular, trocando o celular, eliminando o computador, já está ultrapassado por causa do celular. Quem é que admitiria isso? Andar na mão com o computador. Quem é que falasse isso aqui que enfrentava? Quem são os responsáveis por esses eventos? A ciência, os cientistas. Chegamos ao ponto espetacular. Ai, foi. Agora o homem, olha. O homem agora vai. Ele vai agora. Com licença.
Agora atingiu seu ápice. Foi. Foi. Aí aparece um negocinho que nem tamanho tem, leva, arrasta consigo uma infinidade de pessoas, resgata um bocado de vidas, levando para cima. Vamos todo mundo para o mundo espiritual. E até agora não se encontrou. Já há quase 2 anos que a pandemia está aí, e até agora não se encontrou como tratar a pandemia. Demos graças a Deus porque conseguimos a vacina. A vacina é um documento que vai evitar que nós venhamos a contrair a doença. É o que vai ocorrer. Nós vamos contrair, vamos tomar vacina, todo mundo correndo, todos nós. Mas quantas vidas foram perdidas na visão material, viu? Na visão material. Quantas vidas deixaram de existir porque não existiu medicamento? Apareceu estudo de todo lado. Até com medicamentos não indicados, foram tentados para ver se solucionava o problema das pessoas, reduzia o sofrimento. Adiantou de alguma coisa? Não. Não adiantou. Mas não existe tanto conhecimento, tudo aí o micro-organismo acabou com pessoas. Acabou com quantas vidas? Então, mas é preciso que nós entendamos que a guerra, o estudo, a guerra no bom sentido, pela evolução, pela perfeição, não caiamos na inocência. Nós estamos atravessando uma fase, nosso planeta, de mudança de escala. Estamos deixando de ser, todo espírita sabe disso, provas e expiações para ser regeneração. Agora, mas em 2000, todo mundo quer saber quando é que vai ser. Quando é que vai ser essa mudança? Vai completar 2000 anos que Cristo foi morto aqui. Nós matamos Cristo. Completa quase 2000 anos. Isso ocorreu. Aquilo já era provas e expiações? Quanto tempo vai vir a pergunta? Quanto tempo vai sair para deixar de ser provas e expiações para ser regeneração? E aí? Quem é capaz? A resposta é uma só. Depende dos habitantes do planeta. Temos que fazer uma corda de caranguejo, todos juntos, para crescermos, evoluirmos mentalmente, evoluirmos cientificamente, evoluirmos e abolirmos qualquer incidência de coisas negativas. Mas se vocês querem que eu dê uma resposta, eu darei. Eu como um meigo, como um leigo, eu já sei quando é que nós vamos mudar, passar de expiações para regeneração. Vou dizer exatamente o momento. Sabe quando? Quando vencemos o egoísmo. Na hora que nós eliminarmos o egoísmo da nossa mente, nós teremos a regeneração. Na hora que implantarmos o amor, sem outra condição ou sem nenhuma condição, estaremos iniciando o processo de regeneração. Por quê? Porque no mundo de regeneração não vai ter desamor, não vai ter doenças, não vai ter desejos de prejuízo, não vai ter
valorização de coisas materiais. Porque a grande verdade é o seguinte: nós vivemos nesse planeta única e exclusivamente pensando nos bens materiais. E tudo que nós pensamos, quando nós partimos para a continuidade da vida, nós deixamos aqui. Não levamos nada. Chegamos aqui nus e vamos praticamente do mesmo jeito, com as mãos sem nada, e vamos do mesmo jeito. Então, o importante não é o conteúdo material que nós tenhamos. O conteúdo importante para que a vida, entendermos que a vida continua, é o amor ao próximo. É aprendermos a fazer o mandamento, fazer o bem sem olhar a quem. Podemos dizer, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu me amo, eu vou fazer o quê com o meu irmão? Amá-lo. Eu tenho que amá-lo do mesmo jeito que me amo. Se eu não quero levar uma topada, eu não vou rir porque um irmão meu levou uma topada. É isso que nós temos. Então, quando aprendermos na data, no dia e na hora que aprendermos a colocar essas coisas em práticas, nós estaremos saindo, partindo de provas e expiações e indo para a regeneração. E aí nós estamos entendendo e vamos dar uma prova para o nosso irmão queridíssimo André Luiz, que aprendemos a lição que ele, com muita galhardia, nos transmitiu. Esta lição, neste compêndio, neste livro, e a vida continua. É preciso que nós saibamos destas coisas para entender que a continuidade da vida, que o espírito não morre, a continuidade existe e nós estamos nela, estamos vivenciando-a sem nenhuma contraindicação. Precisamos de nos encontrarmos. Quer fazer o bem a alguém? Faça a si próprio, comece por você. Quando foi reduzido os 10 mandamentos em 2, por conhecimento, porque tudo que está nos 10 mandamentos estão nesses 2, amar a Deus, seu Pai, todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, quando nós entendemos esse conteúdo, gente, quando a gente ainda vê certas aberrações existentes aqui no nosso planeta, que vai levar muitos séculos. Eu estou falando séculos. Todos sabem o que é séculos. Vai levar muitos séculos para a gente tirar isso do nosso planeta. Quando é que nós vamos pensar um dia, se uma pessoa nos fez mal, nós procurarmos saber a causa para mostrar a ele que não deve ser feito isso? Precisamos sair do planeta material para o mundo espiritual e ver que lá a vida continua. Porque se a vida continua, nós estamos cientes disso. Espero, tenho muita fé em Deus Pai. Tenho fé em todos os nossos guias e protetores, amigos espirituais, auxiliares, os faróis de nosso caminho da benevolência. Posso chamá-los assim. Que nos orientem, que nos dê condições e entendimento para, a partir de hoje, se é que se queira, modificarmos um pouco a nossa maneira de ser e de pensar. Porque, a partir de agora, temos que entender uma coisa. A vida continua. Não é, Edna? Desculpa alguma coisa se eu falei. Tá bom? Eu sei que minha hora está chegando. Agora, você tem algumas colocações para fazer. Tá bom?
Então, eu te devolvo a palavra e agradeço a oportunidade que vocês me deram e pedindo, implorando que se tiver mais alguma outra oportunidade, pelo favor, me chame que eu vou lá. Tá bom? Eu tenho que me melhorar. Fiquem todos com Deus. Quando o Deus trabalhador, abençoe. quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. É verdade. Então, não se preocupe que vai aparecer. Oh, Deus permita. Obrigada, Fernando. Você estava Obrigado por falando tudo. e eu estava refletindo, assim, como Deus é bom deixar que a gente possa viver mesmo depois da morte do nosso corpo físico, não é? É Ele verdade. nos criou dessa forma. E você trouxe vários exemplos muito importantes de como é a vida lá na espiritualidade. É bom as pessoas saberem disso. Quantos irmãos nossos, lamentavelmente, nem imaginam isso. Imaginam que depois da morte é o nada, né? Então, é bom quando a gente traz esses exemplos. E esse livro é extraordinário, realmente. A Aldenora foi feliz ao escolher esse livro como temática para a nossa noite, num dia tão especial, não é? Que é o dia que nós homenageamos os nossos irmãos, parentes, amigos, familiares, que já nos secundaram, não é? Nos antecederam pelo caminho da desencarnação. E você falando também, eu lembrei de uma passagem de Lucas, está no capítulo 20, no versículo 38, que Jesus falou que Deus é Deus de vivos. O nosso Pai é o nosso Deus dos vivos e não dos mortos. Então, a vida continua. É E verdade. isso é maravilhoso. Obrigada, meu irmão. Você é uma simpatia, é sempre essa pessoa que está sempre disponível para nos ajudar. Gostamos muito de você e da forma fácil e da forma simples, como você explica questões tão, às vezes, tão complicadas para algumas pessoas, né? Mas do jeito que você explica, fica bacana, fica muito bom, muito bom. Muito obrigada, viu? Foi bom a gente concluir a nossa noite de trabalho com uma exposição leve, uma exposição tranquila. Que Deus te abençoe, lhe dê uma boa noite de descanso para você e sua família. Fique com Então, meus Deus. queridos irmãos, vamos encaminhar agora a nossa reunião para o seu final, agradecendo a Jesus, nosso irmão querido, incondicional de todas as nossas horas, agradecer a Deus, nosso Pai, soberanamente justo, infinitamente bom e misericordioso, e aos bons espíritos, nossos guias, protetores, anjos guardiões, espíritos simpáticos, familiares, a todas essa turma boa que está lá do outro lado da vida, não é? Mas que não descuida de nós, não descuidam de nós nunca, estão conosco sempre. Então, vamos terminar o nosso trabalho fazendo a nossa prece de agradecimento por todo o conhecimento que a doutrina espírita nos concede, de nos trazer informações tão preciosas para o nosso cotidiano, para a nossa própria educação para a morte, já que é uma realidade para todas as pessoas, indistintamente. Então, que nós possamos começar já, a partir desta existência, a pautarmos as nossas vidas para o bem, para o nosso bem e para o bem do nosso próximo, amando a Deus sobre todas as coisas, fazendo todo o bem que pudermos fazer dentro das nossas condições. E assim, Senhor Jesus, possamos estar sempre com as nossas consciências tranquilas de que cumprimos com o nosso dever. É o dever primeiro conosco mesmos e depois com aqueles que estão do nosso lado, no nosso cotidiano. Que não esqueçamos ninguém, Senhor, nem aqueles que são os nossos desafetos. Nós também possamos orar por eles, já que nos ensinaste esse princípio do amor, não é? Do início do amor ao próximo, é perdoar as ofensas, esquecer o mal cometido, orar por todos aqueles que nos caluniam e nos perseguem. E sendo assim, Senhor Jesus, diante de tanto aprendizado, agradecidos ao nosso irmão Fernando Simões e à Casa Espírita que ele representa, a Fraternidade Espírita Francisco de Assis, nós então declaramos finalizada a nossa reunião dessa noite em seu nome, em nome de Deus e de todos os bons espíritos que estiveram conosco na noite de hoje. Sim, sim. Que seja sempre assim, Senhor Jesus. Muito obrigada. Obrigado. Muito bem. Então, Fernando, eu vou encerrar, vou gravar o seu vídeo e a Aldenora depois vai publicar no Instagram do Seno, tá bom?
Obrigado. Deus te abençoe, meu Deus irmão. abençoe você Tudo de também. bom. Fica com Deus, tá? Um abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Ok, E Ele com certeza. quer.